Pensa Brasil, Fernando Schiller, que tá bonito, hein? Olha, todo elegante, tá aqui conversando com a gente, Schiller, começando a semana e terminando o ano ao mesmo tempo, num assunto e num tema que te preocupa, chama a sua atenção e você gosta de tratar dele para que o ouvinte fique esperto. Eu queria que você falasse o que é, Schiller. Obrigado. Tudo bem, Eneg? Tudo bem, Débora? Ah, Olha, primeiro dizer o seguinte, né? Nós vamos ter essa semana uma decisão não, mas vamos abrir uma discussão no Supremo que é fundamental para o país, que é uma modificação ou não do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Na verdade, é uma modificação do Marco Civil da Internet que pode mexer com toda a estrutura da liberdade de expressão no Brasil, né, e resolver, inclusive, uma questão que o Congresso decidiu não resolver. Lembra quando foi não votado aquele PL das fake news, né, ou seja, criar toda uma série de restrições e responsabilizações por parte das plataformas digitais em termos de moderação de conteúdo, etc. Bom, isso tudo não foi decidido pelo Congresso, porque não tinha maioria para decidir isso. Na verdade, o Congresso rejeitou aquela ideia, né, contida lá no PL das fake news. O assunto foi para o Supremo. Então, nós temos três ações agora. Três ações. Uma com relatoria de Dias Toffoli, outra relatoria de Edson Fachin e outra com relatoria do Luiz Fux. A questão central, Ineg, Débora, nossos telespectadores aqui, é se as plataformas digitais, todas elas, terão uma responsabilidade solidária, ou seja, um dever de cuidado, né, devendo, portanto, retirar conteúdos inadequados, aqui ou inadequados, ou conteúdos ilegais, ou conteúdos inapropriados, a palavra a gente pode escolher, tá? E o que entra nesses conceitos também vai estar em discussão lá, tá? Fake news, discurso de ódio, não é? Ameaças à democracia, ameaças às instituições, ou questões que encaminhem ilegalidades, as mais diversas, enfim, tudo isso dá para discutir, não é? O que é exatamente a modulação que vai ser dada a esse tema, ou se preserva a lógica do Marco Civil na internet, do artigo 19, de que retirada de conteúdos cabe apenas a decisão judicial, não é? Que é, digamos assim, o padrão brasileiro há 10 anos. Né? A primeira pergunta que eu faço aqui, deixar claro para todo mundo, é: cabe ao Supremo Tribunal Federal mudar, né, a lei? No fundo, é mudar uma lei que está em vigor há 10 anos no país, não é? Uma lei que tem um profundo impacto na vida brasileira, enfim, na própria democracia brasileira, ou esta é uma tarefa que deveria caber ao Congresso Nacional, né? Afinal de contas, foi o Congresso que aprovou a lei por ampla maioria, etc. É evidente que cabe à Suprema Corte fazer, vamos lá, inconstitucionalidade de certas leis, mas vamos lá, nós estamos falando de 10 anos depois, um tema substantivo, um tema de conteúdo, um tema de interpretação. A maioria dos ministros supremos tem uma visão sobre isso, né? O tema lá da desordem informacional, o tema que a ministra Carmen Lúcia fala do cabresto digital. Eu me lembro do próprio ministro Flávio Dino, já falou da escravidão dos algoritmos. O ministro Barroso, ele alerta muitas palestras sobre o perigo do populismo autoritário, do ódio das redes. O ministro Alexandre de Moraes tem uma posição amplamente conhecida, crítica a essa liberdade extremada das redes sociais, ou a liberdade ampla, ou seja o que for. Então ele faz uma série de vírgulas, né? Liberdade de expressão não é agressão, não é discurso de ódio, não é põe um ponto de exclamação. Então a posição desses ministros do Supremo, a maior parte deles, é muito conhecida e obviamente encaminhará uma regulação muito mais estrita. O que me impressiona, o Ineg, Débora, é que um debate desta importância, que vai começar quarta-feira agora, está sendo tão pouco discutido pela sociedade como um todo. E por que isso? Porque não está no Congresso, né? Porque é uma decisão que vai caber a 11 ministros, né? Que tem já, pelo menos a maioria deles, uma posição já amplamente firmada sobre esse tema e que possivelmente vão alterar uma lei aprovada há 10 anos em vigor pelo Congresso Nacional que diz respeito à liberdade de expressão no Brasil. Né? E aqui, no fundo, a síntese da questão é: se as plataformas digitais, plataformas, tiverem esta responsabilidade, né, civil, esta obrigatoriedade de fazer uma espécie de censura privada, né, óbvio que elas vão ser extremamente conservadoras em relação a isso, porque elas vão ter um risco jurídico enorme.
não é? E aqui vamos deixar claro um ponto: ninguém de sã consciência, quer dizer, vai se opor a uma restrição, até vamos falar assim, uma censura, aquilo que é claramente tipificado como crime. Vamos lá, pedofilia, não é? Toda a questão que envolve abuso sexual contra crianças, racismo, terrorismo, crimes que são tipificados na nossa legislação, que são claramente identificáveis. O problema é um outro universo de delitos, que são os chamados delitos de opinião, onde você diz, bom, o que é discurso de ódio, né? O que a nossa primeira-dama, com todo respeito à Janja, né, disse lá para o Elon Musk, é um discurso de ódio ou não? Quer dizer, né, aquela palavra em inglês que eu não vou dizer aqui. Geralmente a gente acha o discurso de ódio do outro, né? O que é ameaça, o que é risco, etc. Nós tivemos muito Agora, episódio no Brasil de censura. Então, essa é a discussão a partir de quarta-feira no Congresso, no Supremo. ô Schiller, você fez uma pergunta com um ar de afirmação, né? Como é que a sociedade não participa dessa discussão? Como é que a sociedade discute tão pouco? Já afirmando, porque esse assunto não está sendo discutido no Congresso. Agora, a pergunta que, para mim, vem dessa sua afirmação é: como é que o Congresso testemunha isso, assiste isso, vê aquilo que é visivelmente uma interferência do Supremo Tribunal Federal, e a gente não vê a reação institucional para valer. Só vê a reação institucional para valer quando foram para cima das emendas. Quando o Supremo foi para cima do dinheiro do Congresso Nacional, aí eles falaram: isso é uma invasão indevida dos nossos poderes. Agora que é um assunto que organiza os direitos individuais, isso aí é uma discussão sobre direitos individuais. Aí tudo bem, o Congresso Nacional diz: o Supremo pode falar sobre isso. Ainda que vozes isoladas aqui e ali se insurjam, mas de uma forma institucional, você não vê essa indignação. Estou vendo a indignação. Hoje teve o Arthur Lira falando sobre o Carrefour, sobre o CEO do Carrefour, que falou sobre a carne brasileira, tal, teve uma reação. Agora, esse tema que você está trazendo, parece que é um mundo paralelo também para os congressistas, não, Schiller? Não tem nenhuma dúvida, né? Vamos lá, olha, vamos lembrar a gritaria que o Congresso fez, o presidente Arthur Lira, então não estou entrando no mérito, né? Quando entrou em questão o tema emendas, né? Dinheiro, varejo, distribuição, enfim, por parte dos deputados, senadores, de novo, não entro no mérito aqui. Agora, neste caso, até a mesa do Senado mandou eu estava lendo agora pela manhã, inclusive, mandou lá uma notificação, um posicionamento ao Supremo, dizendo que, olha, esse assunto caberia ao Congresso, né? Mas muito tímido, né? Você não vê o discurso aceso no Congresso, na Câmara, no Senado, etc., em relação a isso. Esse assunto mal está na pauta política, nós estamos discutindo um monte de coisas, e um tema, como disseste, fundamental, a questão do Estado de Direito no Brasil. E é interessante, né? Claramente a Câmara dos Deputados decidiu não votar este tema. Por que decidiu não votar? Não é um problema de omissão legislativa. Um dos argumentos do Supremo para pautar esses temas em conjunto e ter a chamada repercussão geral, enfim, no fundo é uma forma de legislar sobre esse tema, é a ideia da omissão legislativa. Então, o Congresso não decidiu, então o Supremo preenche o vazio. Não tem vazio. A verdade é que não houve maioria, a verdade é que houve uma rejeição deste tema por parte da Câmara dos Deputados. Lembra, nós mesmos aqui na Band, várias vezes entrevistamos o Orlando Silva, o deputado, que era o relator, que era um entusiasta naquele PL das fake news, etc. Houve uma derrota dessa posição no Congresso, né? A gente tem muitas questões que são assim, quer dizer, então é um pouco como o marco temporal das terras indígenas, né? Não tem maioria lá no Congresso, daí vai para o Supremo, tem maioria. Então, assim, fica uma discussão, quer dizer, de temas fundamentais, estratégicos para o país, que deveriam ser objeto da discussão plural no Congresso, não é? Porque é isso que o Congresso faz, um regime, né, de representação proporcional, e que acabam no Supremo. Então, eu vejo com preocupação essa questão, né? Não é assim, é evidente que uma democracia tem divergência sobre o mérito dessa questão, e é por isso mesmo que a Casa Legislativa é o melhor espaço. Mas vamos lá, a gente vai acompanhar no detalhe isso aqui e contar para vocês aqui no Pensa Brasil. Vamos lá. Fernando Schiller, Pensa Brasil. Voltamos a conversar na quinta. Valeu, abraço. Valeu, bom trabalho.